E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Pauta do dia, tá? Pauta do vídeo do dia. Extensão do estado de emergência aqui no Japão. O Wakayama vai entrar no estado de emergência a partir de sábado, tá? E a atualização dos números do coronavírus, que por sinal passou dos 100 mil, tá? Antes disso, a NHK ela postou o número de infectados, no caso, com 96.845. Isso me intrigou, né? Porque em outros canais, em outras mídias japonesas, estava postando mais de 100 mil infectados. Aí me veio a pergunta, por quê? Né? E na matéria, no caso da NHK, não falou nada, né, do erro de Osaka. Por que disso? Sem os números de Osaka, o Japão você viu que deu 96 mil infectados, a média. Se colocar os números de Osaka, vai passar dos 100 mil. Por que disso? Osaka, ela preencheu a papelada com números errados, né? Mas vamos lá, né? O Japão registrou mais de 100 mil casos de coronavírus no dia 3 de fevereiro pela primeira vez, com o total nacional acumulado também passando para 3 milhões no mesmo dia. 3 milhões no total, tá? E 100 mil o caso diário. Então, no caso, 103.791 casos foram confirmados em todo o país. Cerca de 40% de todos os casos de coronavírus no Japão durante a pandemia foram confirmados desde o 1º de janeiro, alimentados pela variante do Omicron. Enquanto isso, as autoridades da província de Osaka disseram que havia um recorde de 19.615 casos no dia 3 de fevereiro. O registro diário ainda estava em vigor, apesar do fato de que 7.625 casos no dia 3 de fevereiro eram, na verdade, infecções passadas. Então você vê que eles colocaram numerações erradas, né, que as autoridades municipais de Osaka não inseriram adequadamente em seu sistema de computador. Então acabou jogando de um para o outro, né? Subtraindo deste número, resta um total de 11.990, ainda superior ao recorde diário de 11.881 estabelecido no dia 1º de fevereiro. Então, se somar tudo isso, o Japão passou, né, dos 103 mil infectados. Então você vê que é uma numeração exorbitante. E é uma coisa perigosa? É uma coisa perigosa. Perigosa sim, para a reabertura das fronteiras, tá? Porque da forma que está, grandes são as chances de não reabrirem as fronteiras no final de fevereiro, tá? Por que eu falo isso? Olha só. Desculpa. Você assim que eu tô meio gripado, tá? Não é corona, tá? É gripe porque tá muito frio aqui no Japão, né? E como é que se fala assim? Eu, como eu não tenho cama, eu durmo no Shikibuto normal, eu durmo no chão praticamente, né? Então, né, como não tenho colchão, eu uso o Shikibuto, no caso assim, o colchão tradicional japonês, então a gente fica bem rente ao chão, então faz frio, né? Como você sabe, questão de ciência, o ar frio desce, o ar quente sobe, tá? Por isso que uma das dicas para fazer, como é que se fala assim, gastar menos com ar-condicionado, no caso assim, trabalhar o ar-condicionado numa temperatura um pouco mais baixa do que ficar colocando 27, 28, 29 por causa do frio, é ligar o ventilador como é que fala assim, no mais lento, porque ele vai circular o ar, então o ar quente ele vai ficar girando dentro do ambiente fechado ali. Claro que você não pode deixar a porta aberta, senão o ar quente vai todo embora. Mas se ele ficar aqui, no caso o ar frio desce, o ar quente sobe. Se você ligar o ventilador, ele fica circulando, então você gasta menos com o ar-condicionado. Então você pode manter o ambiente em 24 e 25, que você vai estar num clima bom. É o que eu uso aqui, tá? Mas é que como eu durmo no chão e eu tô gravando a matéria muito cedo, já viu, né? Tá um frio danado. E eu não tô de casaco ainda dentro do quarto, então já deu para você sacar. Mas vamos lá. O Japão está considerando estender o quase estado de emergência
em Tóquio e outras 12 províncias por mais 2 semanas, a partir da data final do dia 13 de fevereiro, disseram as fontes próximas ao assunto na quinta-feira, no caso ontem, enquanto o país continua a ver número de infecções recordes. Apesar de ter colocado 34 das 47 províncias, no caso, ou estados aqui do Japão, sob medidas de quase emergência para conter as infecções, a contagem diária do país subiu para 104.470 na quinta-feira. Então você vê que cada mídia está dando um número, né? Igual no caso aqui, esse daqui é do Mainichi, tá? Do jornal Mainichi, deu esse número de 104 mil. Aquele outro número ali era um dos números da Kyodo. Então você vê que tá uns números confusos. Eu não sei de onde que o pessoal vai tirando tanto número assim, tá? Então, como é que fala assim? Só Deus sabe o que tá dando na mídia japonesa, se estão inflando os números, se a coisa tá correta, porque você vê que a NHK postou 96, a Kyodo já 103, a Mainichi 104 mil. Então você vê que tá uma confusão danada. Em quem acreditar? Tá? Por isso que eu falo assim, tome cuidado de onde você pega as matérias, porque nem tudo que reluz é ouro, tá? Então, para não falar assim, estão mentindo, tá? O governo japonês está considerando estender o quase emergência, que envolve as restrições no horário comercial de restaurantes e bares e um pedido para se abster de viagens não essenciais entre prefeituras e outras medidas antivírus em Tóquio e em outras áreas, para reduzir a pressão sobre os serviços de saúde e funções sociais. É ruim do povo ficar dentro de casa, hein? Eu já falo isso porque aqui, a única vez que eles ficaram dentro de casa foi quando o Shinzo Abe, eles pediram, no caso do estado de emergência. Tá? Aí eles respeitaram o Abe e ficaram, mas depois que veio o Suga, ninguém respeitou, e com o Kishida muito menos ainda, tá? Além de Tóquio, está sendo considerado... presta atenção, tá? No caso da extensão do estado de emergência. Os estados que vão receber a extensão. Presta bem atenção agora. Além de Tóquio, Saitama, Chiba e Kanagawa. Bom, isso é fato. Esses daí fazem fronteiras ali com Tóquio, tá? Então, quando Tóquio continua, todo Saitama, Chiba e Kanagawa continua também, tá? É muito difícil um entrar, o outro sair. Acontece, tá? Aconteceu com o Suga na época, mas é muito difícil, tá? A Linguma, tá? Também, Niigata, Gifu é onde eu moro, Aichi, Mie, Kanagawa, Nagasaki, Kumamoto e Miyazaki, tá? Os números de infecções para Tóquio, tá? Foram de 20.679 na quinta-feira, tá? Então já deu para você sacar que Tóquio também o bicho está pegando. E no caso de Wakayama, ele vai entrar em estado de quase emergência, já foi decidido, tá? Já foi programado isso, vai começar no dia 5, no caso no sábado, tá? E vai até o dia 27 de fevereiro. Então já deu para você sacar como é que é a coisa ali. E uma coisa que me chamou a atenção, o que é? Que você vê que no caso de Wakayama, praticamente vai ser no dia 27, já no finalzinho do mês. E o que o governo está falando, o governo Kishida tinha falado que ia reabrir as fronteiras no final do mês, tá? Mas com o estado de emergência, estado de quase emergência vigorando, eu não sei se ele vai reabrir, tá? Não dá para ter certeza disso aí. Tanto que o Kishida, ele está batendo em cima que ele não quer o estado de emergência, tá? Tanto que Tóquio, ele revisou os números para entrar no estado de emergência. Tanto que Tóquio, com essa revisão, ela já tem os números para entrar no estado de emergência. Mas o Kishida, ele não declara o estado de emergência para Tóquio e alguns outros estados, para você ver como é que tá. Então o Kishida está muito irredutível nessa questão. Eu não sei como é que o Kishida vai fazer em relação a esse estado de emergência, porque ele fala que vai prejudicar ainda mais o comércio, que não sei o que. Praticamente não muda nada, tá? O estado de emergência para o estado de quase emergência. A única coisa que muda é que o governo japonês ele tem que pagar mais como incentivo ou ajuda ou indenização, seja lá o que for que as pessoas falam que é, tá? Mas o governo ele paga, né, um valor, tá,
para aqueles que estão cumprindo com o que o governo pede. E no estado de quase emergência é até 200 mil, tá? E no estado de emergência é 300 mil. Então, se aumenta isso, é a única coisa que muda, tá? Esses são esses valores, porque as medidas são as mesmas, continuam as restrições as mesmas, continua tudo mesmo, tá? Praticamente. A não ser que o governador estadual ali, ele modifique alguma coisa. Ele fala, não, fecha tudo ou fecha alguma coisa. Caso contrário, é tudo igual. Então você vê que o que acontece? O Kishida, ele não quer soltar dinheiro. Só que ele faz esses pacotes enormes, de orçamentos enormes, que são aprovados, mas ele mesmo não quer soltar o dinheiro. Então tem alguma coisa errada nesse meio tempo. Mas fazer o quê, né? O secretário-chefe do gabinete, Hirokazu Matsuno, disse em entrevista coletiva regular que as restrições de quase emergência são eficazes até um certo ponto, pois há áreas em que o número de novos casos do coronavírus está diminuindo. Não sei não, tá? Eu falo isso porque aonde que eu moro é um ovo. Você pode procurar no mapa do Japão aí. Gifu é desse tamanho. Já está com 1016. Tá? Casos de infecções. Você vê que é um estado desse tamanho com isso aí. Então, você vê com 1000 casos, se fosse na época do Delta, já estava faltando leito nos hospitais há muito tempo. Tá? Porque Gifu, se der uma explosão de casos graves, ela não suporta. Porque o Gifu, ele é um estado muito pequeno em relação a outros estados, né? E a parte que geralmente quem vem para Gifu fala assim, nossa, Gifu é Inaká. Em parte sim, tá? Em parte, dependendo do local, não é tão, como é que se fala assim, cheio de prédios, cheio de coisas, igual o Haiti, por exemplo. Então dá a impressão que aqui é Inaká. Eu amo viver em Gifu, tá? Só para início de conversa, mas de qualquer maneira aqui dá essa impressão. Então nisso o que acontece? Dá uma certa complicação, porque os hospitais são pequenos. O Shimibyoin daqui, onde eu moro, é 4 quarteirões da minha casa. Você vê o tamanho do Shimibyoin, dá até vergonha. É muito pequeno, tá? Só para você ter ideia, né? Minha esposa, tempos atrás, né, umas 3 semanas atrás, ela sofreu um acidente com óleo quente. Eu levei ela correndo no hospital, tá? No Shimibyoin, e ela não pôde ser atendida no Shimibyoin porque lá não tinha médico no domingo. Só para você ter ideia. Hoje minha esposa tá bem, tá? Eu levei ela no hospital geral, tá? Não como se fosse assim, um hospital de cooperativa, tá? De AA, tá? Esse é um hospital grande da AA que tem aqui. Então eu levei ela lá tinha emergência, lá tinha médico, tanto que na emergência de lá foi tudo bem bacana. Mas no Shimibyoin, que era para ter médico de emergência, não tinha. Só para você ter ideia como é que a coisa tá. Então você vê que o hospital é pequeno. Então tem muitos locais assim que tem que se tomar cuidado. Só para você ter ideia mais ou menos, tá? O Shimibyoin de Toyokawa, para quem conhece ali, ele deve dar mais ou menos uns 4 ou 5 do Shimibyoin daqui. Tá? Só para você ter ideia do tamanho. Porque o Shimibyoin lá de Toyokawa, ele é grande. Tá? Eu conheço lá, é um hospital grande. E o daqui é pequenininho, então dá uns 4, 5 do daqui, só para você ter ideia. Né? Então você vê, dá para você ter noção da coisa como é que é. Então, dependendo do estado, dependendo da localidade que a pessoa está, não tem grandes hospitais. Então, com esses números de infecções diários pegando, se fosse na época do Delta, o Japão estava estrangulado. No Kishida ter que levantar a mão pro céu, tá? Que é o Omicron, porque senão o bicho estava pegando. Então já deu para você sacar as atualizações, como é que vai estar. E o perigo da não reabertura das fronteiras, tá? Então já vai colocando assim mais ou menos ciência em relação a disso, porque com esses números exorbitantes, estados de emergência, dependendo do que podem passar, eu não sei se o Kishida vai reabrir as fronteiras. Tá? Se ele abrir, ele vai ser muito baixo, porque ele vai estar indo de contra aos eleitores dele. Então já dá para você sacar que pode ser que aconteça sim, pode ser que não. Tá? Da mesma forma que o Kishida, ele não cumpre muito com o que ele fala. Ele prometeu um monte de coisa, tá? Na campanha eleitoral dele, ele não cumpriu nada até hoje.
Tá? Igual uma das campanhas, da promessa da campanha eleitoral dele foi que ele ia taxar os mais ricos, tá? Para fazer uma distribuição de renda. Ele falava, não, precisamos ter uma distribuição de renda melhor no Japão, então, como é que se fala assim, vamos taxar os mais ricos. Toda vez que os repórteres falam com ele, ele desconversa. Só para você ter ideia. O Japão está com a gasolina com 170 ienes, tá? Então era para, tanto que os políticos da oposição já pediram para entrar com a lei do gatilho, tá? A lei do gatilho é uma lei que tem aqui no Japão, que ela corta parte do imposto sobre o combustível para poder baixar esse imposto para o povo quando chegasse a certo patamar, e esse patamar era nos 170, né? A gasolina 170, e chegou nesse patamar, mas o governo Kishida não usou a lei do gatilho. Ele está tentando injetar dinheiro ali, tá? Cobrindo certos subsídios para tentar diminuir isso, só que não baixou, tá? Com a ajuda que ele deu, não baixou os preços, tanto que o governo Kishida falou assim, vai levar umas 2 semanas para isso abaixar, tá? Mas é meio complicado, porque se você injeta dinheiro ali na hora, deveria baixar na hora. Não o dinheiro fazer efeito daqui 2 semanas. Tá achando que é remédio, tá? Mas é aquela velha história. Então tem muita coisa que o Kishida ele fala que ele não cumpre. Então já fica ciente da situação. Ele já tô alertando aí para evitar, como é que se fala assim, surpresas ali. Vai que o Kishida abre as fronteiras. Pô, bacana, é lucro. Tá? Se ele não abrir também, não vai mudar em muita coisa a vida das pessoas, vai continuar o quê? Da mesma forma, mas se abrir é lucro. Então tudo que vier para nós daqui para frente, como é que se fala assim, para as pessoas que estão esperando no Brasil para cá, é lucro. Tanto que praticamente quase todos os dias sai reportagens falando sobre as fronteiras aqui no Japão. É que eu não passo, mas é gente protestando, é gente mandando carta pro Kishida, não sei o que, falando das reaberturas das fronteiras. Então pode ser que reabra, pode ser que reabra por pressão. Tanto que muitas dessas medidas que estão acontecendo agora, de um certo aliviar para certo número de pessoas entrar no Japão, no caso estudantes, ou no caso da junção, é por causa da certa pressão que está acontecendo. Tá? Porque a coisa assim não funciona assim à vontade não, mas se ninguém fizesse pressão, eu duvido que o Japão iria abrir as fronteiras da forma que ele está abrindo, né? Pouco a pouco, gradual. Então vamos esperar, né? De qualquer maneira, vida que se segue. Então, extensão do estado de emergência, tá? Para Tóquio, Saitama, Chiba, Kanagawa, Guma, Niigata, Gifu, Aichi, Mie, Kagawa, Nagasaki, Kumamoto e Miyazaki, tá? E Wakayama a partir de sábado, estado de quase emergência, até o dia 27 de fevereiro, tá certo? E um abraço, até o próximo vídeo e até mais!